Boa tarde, pessoal. Vamos começar daqui a pouco mais uma live da ABSEC. A gente vai falar com Anderson Ozawa sobre prevenção de perdas. Oi, Ozawa, tudo bem? Olá, tudo bem, Lilian, e você? Mas é um prazer te receber, Ozawa. Muito obrigada. Eu sei que você está com a agenda super apertada. Eu quero te agradecer a sua participação em nome do presidente Lopes e de toda a diretoria da ABSEG. Prevenção de perdas como chave na crise do coronavírus. Esse é um tema bem empolgante, né? Bem atual. Ozawa tem formação acadêmica em administração de empresas, especialização em MBA em controladoria, auditoria e finanças, possui grande conhecimento do varejo, experiência de mais de 25 anos em auditoria interna, prevenção de perdas, controles internos, processos, segurança, operações de varejo, gestão financeira e controladoria, gestão de riscos, supply chain e planejamento estratégico. É muita coisa, hein? Estudou pra Nossa, caramba. até eu fiquei com medo agora. Você quer pontuar algumas empresas que você trabalhou, que você construiu aí a sua carreira? Bom, minha carreira, em primeiro lugar, agradecer, né, a participação, o convite. Sempre um prazer falar com a ABSEG, com a audiência da ABSEG, e sobre um tema que é minha paixão aí há mais de 15 anos, que é a prevenção de perdas. Dentro disso, eu comecei a prevenção de perdas dentro do varejo, então eu posso citar aí Renner, Marisa, Raia do Brasil, Nike, né, e agora a Cinemark, com minhas passagens dentro do varejo. Mas já trabalhei com auditoria independente, já trabalhei com banco, então assim, eu tenho uma passagem aí na maior parte dos setores, né, principais setores da economia, e os últimos 15 anos basicamente vivendo e respirando varejo, mercado de consumo, e dentro de, né, a prevenção de perdas e todas os seus desdobramentos. Prevenção de perdas e segurança é a mesma coisa? São as mesmas atividades? São atividades complementares, tem muita sinergia, né? Então você vai encontrar a prevenção de perdas dentro da segurança ou a segurança dentro da prevenção, e as duas caminhando muito juntas, né? Criando muita sinergia. Então elas coexistem, e quando elas conseguem manter essa sinergia, os resultados são imediatos e são fantásticos, porque elas, essas duas áreas conseguem trazer para o negócio uma explosão que, de um lado, tem toda a parte da prevenção de perdas, que olha muito o negócio, né, em termos de operação, né, como a operação se desdobra, seja em qualquer nível de perda. A gente imagina que a gente vai falar nisso mais para frente. E a segurança vem com toda a parte de fazer isso acontecer, de materializar isso dentro do negócio. Então, enquanto uma está lá olhando a cadeia de abastecimento, olhando as vulnerabilidades financeiras, olhando as oportunidades, a segurança vem trabalhando junto e fazendo com que a proteção dos ativos, que a proteção do negócio, que toda a gestão de risco e da lucratividade da empresa sejam protegidas. Então, essa é uma ótima pergunta, porque tem muita gente que confunde ainda as duas áreas como uma dentro da outra, não importa a ordem, mas na verdade elas coexistem, e quando o negócio consegue colocá-las juntas, criando sinergia, é sucesso na certa, porque elas simplesmente têm muita conectividade, muitas ações que podem ser coordenadas de forma estratégica e conjunta. Que legal. E como que o setor de prevenção de perdas colabora com a corporação? O que é a área dela de negócio? O que ela entrega? Ela entrega hoje, assim, numa visão bem atualizada, ela entrega o que a gente chama de uma garantia de lucro, uma proteção ao lucro, uma garantia de receita, né? Então, o que ela garante, o que ela
tem como missão primordial? É evitar que qualquer efeito afete o lucro da empresa. E esse qualquer efeito ou é direto ou é indireto. Ele pode ser algo que aconteça baseado na atividade do negócio ou, como o que a gente está vivendo agora, de uma atividade indireta ao negócio, que vem do ambiente externo, né? E, então ela tem como essa principal missão, garantir que o lucro não seja afetado, né, porque a perda é a materialização, né, quando o risco se materializa. Então, a perda é o que vai doer no bolso do empresário, do dono do negócio. E muitas vezes, né, essa perda, muitas vezes não, ela é silenciosa. Ela vai ocorrendo de forma silenciosa e o empresário não acorda, não sente, porque ela, além de não ocorrer de uma única forma, ela ocorre de diversas formas, ela não cria alarde, né? É diferente de um evento, quando a gente tem, por exemplo, um assalto. Você olha aquele assalto, você olha aquele roubo, olha aquela intrusão, né? E você consegue enxergar, nossa, esse foi o tamanho da perda que eu tive. Então, é um tipo de perda, né, fácil de materializar, mas existem outras perdas que vão acontecendo no dia a dia do negócio que o empresário não sente. Acontece desde a compra da mercadoria, falando de perda de estoque, até, né, um evento de uma magnitude maior, como, por exemplo, um assalto, um roubo, algo desse tipo. Então, a prevenção de perdas tem que ter um olhar holístico, tem que ver o todo da empresa, não apenas uma parte, enfim, tem que olhar como um todo. Justamente. Existe, esses dias eu estava num outro evento falando justamente isso, existe uma falácia de que as perdas ocorrem apenas por ações externas, por exemplo, furto, né? E por que existe essa falácia? Porque é muito mais fácil de você identificar quando alguém entra dentro de um supermercado e leva uma peça de picanha ou uma vodka ou, enfim, qualquer produto. Quando alguém entra dentro de uma loja de material de construção e leva uma furadeira, é muito mais fácil de você, né, identificar ou materializar. Porém, essas perdas por furto, né, por agentes externos, elas representam 20%, 30% do total da perda de um negócio. O restante acontece de forma silenciosa, internamente, através de fraudes, através de desvios, através de má gestão, enfim, de N outros fatores. Perfeito, tá bom. Prevenção de perdas é uma área específica para varejistas. A gente às vezes relaciona muito prevenção de perdas com supermercado, né? É específico para varejistas ou qualquer tipo de empresa pode ter um departamento de loss prevention? Qualquer tipo de empresa pode ter e deve ter, né? Isso é algo, para nós no Brasil, a gente ficou mais próximo da cultura de prevenção de perdas quando o Walmart veio para o Brasil, né, alguns anos atrás, né? O Walmart trouxe isso da cultura americana. Nos Estados Unidos, a área de loss prevention, a área de segurança, é uma área de prevenção de perdas, é uma área que já nasce com o negócio. Ela, diferente daqui do Brasil, que a empresa nasce e a área de prevenção de perdas é acoplada depois. Nos Estados Unidos, na Europa, a empresa já é concebida tendo essa área, né? E seja ela de qualquer segmento. Varejista, no retail, né, no varejo é muito mais forte, porque você tem a questão da exposição do seu produto, da exposição do estoque, né, ao serviço, né, às pessoas, que é diferente, por exemplo, da indústria, onde você produz dentro lá da sua fábrica, e a perda está, em tese, limitada àquele perímetro, certo? A partir do momento, obviamente, que sai da fábrica até entregar, né, no consumidor, seja ele o intermediário, o consumidor final, existe também aí o seu risco de perda. A gente pode usar, por exemplo, o exemplo de um segmento que, infelizmente, ele tem perdas altas, que é, por exemplo, o tabagista, né, o ramo de cigarros.
Então, quando a gente fala de grandes empresas que produzem, né, cigarro, é a área de segurança, ou loss prevention, seja lá o nome, mas sempre com a mesma missão, ela nasce dentro do negócio porque é inerente. Né? Nesse caso, o cigarro é um produto de altíssimo risco, né? Tanto na indústria, no trajeto e no varejo em si. Né? Então, Lilian, qualquer empresa pode ter, não precisa ter nem ser uma empresa que tenha produto tangível. Né? Você pode ter, por exemplo, a área de loss prevention em empresas de energia elétrica, é uma área que existe. Né? Então, assim, às vezes as pessoas nem entendem, mas como? Existe furto de energia elétrica. Né? Ainda mais o Brasil conhece muito, né, né, popularmente chamado de gato. Né? Então, tem o furto da energia elétrica, o furto da água. Então, as empresas de fornecimento de água têm áreas de loss prevention também. Então, serviço, seja lá qual for o negócio, a perda existe. Então, não é algo inerente ao varejo. No Brasil, a gente tem essa maior exposição, porque, como eu disse, vem, né, desse modelo americano que o Walmart trouxe, e aí começou a se desdobrar para os outros varejistas. Porém, qualquer outro tipo de negócio pode e deve ter uma área de loss prevention dentro da sua estrutura organizacional. Perfeito. Bom, boa parte do comércio e dos serviços parou, ou pelo menos boa parte dele está parada, está fechada. A área de loss prevention também parou as atividades? Como que é a atuação desse departamento num ambiente de quarentena como a gente tem vivido? Me corrigiram outro dia, falaram que a gente não está em quarentena, está em isolamento social, mas mesmo assim. Sim, não, assim, independente do negócio, falando, por exemplo, de varejo que fechou as portas 100%, não está atuando, mas, porém, teve que se reinventar e começou, por exemplo, a atuar como e-commerce, ou como delivery, ou como outros canais de venda, e não só o offline, né? Você tem perda. Né? Então, você tem aí uma operação, toda operação tem o seu risco de perda. Né? Tem exposição ao risco de perda. Então, a área de loss prevention não parou, a área de prevenção de perdas não parou, muito pelo contrário, né? Porque ela tem, de um lado, que proteger os ativos que estão fechados, junto com a área de segurança, né? Olhando de forma estratégica, entendendo, fazendo gestão de risco. A minha loja fica num shopping, a minha loja fica numa rua, num centro comercial, qual é o acesso, quem está tendo acesso. Às vezes as pessoas acham que o shopping está 100% fechado. Não, tem equipe de limpeza, tem equipe de segurança ainda atuando, tem terceiros dentro do shopping. Se a sua loja não tem um nível de proteção adequado, ela está suscetível a perdas. Alguém pode estar entrando dentro da loja e você nem está sabendo, porque você achou em algum momento da sua vida que não era um investimento colocar um sistema de alarme ou de CFTV, por exemplo. E nesse caso, o de alarme, que seria o mais adequado para esse tipo de exemplo que eu vou dar. E, assim, eu estou no shopping e não preciso colocar um sistema de alarme. Porém, aquele sistema de alarme é fundamental quando o shopping está fechado, porque você tem terceiros dentro do shopping. Você tem o seu funcionário, óbvio que não vai acontecer agora nessa época de isolamento social, mas você tem o seu funcionário que pode, né, de má conduta, entrar no shopping, falar que vai lá na loja, né, pegar alguma coisa do estoque e levar para casa. Então, a área de loss prevention não parou. Dando um outro exemplo mais voltado à questão da atuação estratégica, você tem, por exemplo, as lojas que fecharam e mantiveram estoques dentro das lojas. Estoques que estão, em tese, parados. Né? Então, como a área de loss prevention tem que atuar nesse sentido? Quando todo mundo está pensando em como vender mais, a área de prevenção de perdas está pensando, sim, como vender mais, mas em como não ter perdas. Então, ela tem que levantar uma bandeira vermelha, uma red flag, falando o seguinte: pessoal, aqueles produtos que estão na loja X vão ficar parados, a gente não pode usar essa loja como um hub, como um ponto de distribuição, para evitar que eles venham a vencer, venham a, enfim, ficar perecíveis ao longo do tempo.
A gente não pode transferir os produtos dessa loja para o nosso centro de distribuição e dali fazer uma redistribuição geral, né, de acordo com as vendas, porque se ninguém olhar sobre esse aspecto, né, todo mundo só focar em como eu aumento mais as vendas sobre os outros canais de distribuição e não pensar nesses pequenos detalhes, a perda vai acontecer. Porque uma das grandes fontes de perda no varejo atualmente são as quebras operacionais, que a gente chama de vencimentos ou avarias. Produtos que vencem porque não giram. Esses produtos já vencem porque tem um giro baixo. Imagina agora que realmente a loja está 100% fechada. Se ninguém pensar nessa redistribuição, nessa forma de trabalho, a perda vai acontecer. Então, a área de loss prevention, de prevenção de perdas, é aquela que tem que levantar a mão, de ser realmente a área chata, né, como a área de segurança também é considerada, né, o chato de loss prevention, o chato de segurança, mas não é que a gente é o chato, a gente tem o que outras áreas, não é que não tem, mas não praticam com mais frequência, que é o ownership, que é o olhar de dono. A nossa função, né, de prevenção de perdas e segurança é ter um olhar de dono. A gente tem que sentir aquela dor que o dono sentiria. É por isso que a gente é chato, porque o dono é chato. Né? Então, o trabalho não parou e não vai parar, porque ainda tem toda a parte de entendimento de seguros, né? Como é que a gente vai, de alguma forma, tentar, se, obviamente, né, o negócio tinha uma pólice de seguros para que cobrisse vendas paradas, etc. e tal. Enfim, tem N aplicações que a área de prevenção de perdas pode atuar e não para. Ela não pode parar. Para. Tem que ter um chato, né? E a gente não se importa com isso, né? E a gente tem essa parte das lojas que estão fechadas e a gente tem uma outra parte que são dos supermercados, né? Que triplicou o movimento nesses estabelecimentos. A prevenção de perdas assumiu algum outro papel adicional nessa crise, na contingência dessa crise, por causa desse aumento de público? Não digo um papel adicional, mas ela redobrou a sua atenção, né? Porque com o aumento do público, a gente está mais exposto ao risco do furto externo, né? Você tem mais pessoas dentro do estabelecimento, maior giro de pessoas e uma menor quantidade de colaboradores, porque as empresas, supermercados, drogarias que se mantiveram abertos estão se mantendo abertos nesse período de crise, elas também estão preservando seus colaboradores. Então você tem menos pessoas atuando, né, ou com uma escala mais espaçada, enfim. E principalmente você tem uma atenção redobrada na linha de caixa. Quando a gente fala em varejo, né, a linha de caixa é onde acontece a maior parte das perdas. Eu costumo chamar que assim, é a linha do gol. Ali, assim, o operador de caixa é como se fosse o goleiro. Se ele deixar vacilar ali, o gol acontece. E assim, às vezes, isso pode acontecer de forma intencional e não intencional. O que é o não intencional? Ele, na urgência de atender uma fila, passar uma fila mais rápida, porque tem muito mais gente, as pessoas já estão com uma pressa maior do que a comum, né, ninguém gosta de ficar em fila, e agora as pessoas gostam menos ainda, porque você tem que ficar com, né, a distância de 1 metro, 1,5 metro, até 2 metros, dependendo do negócio, de distância, e fica aquele incômodo, ninguém quer encostar em ninguém, enfim. E aí o caixa não, ele precisa ser mais ágil. Nesse de precisa ser mais ágil, ele pode, por exemplo, deixar de registrar um produto. Ele pode, por exemplo, um produto de FLV, frutas, legumes e verduras, né, de hortifruti, ele pode reconhecer de forma errada um produto, passar uma maçã de um tipo por uma maçã de outro tipo. E isso dá diferença de estoque, dá diferença de custos, dá diferença de um monte de coisa. Isso de maneira não intencional, porque ele quer dar celeridade ao processo. De maneira intencional, o que pode acontecer? Que é o que mais é o tipo de fraude, o tipo de furto interno que mais acontece no varejo. Ele observa uma forma de pagamento de dinheiro, né? Opa, liquidez, não tem registro. Ele
vê que aquela forma de pagamento é dinheiro, ele deixa propositalmente de registrar um produto para se apropriar do dinheiro. E aí, isso é intencional, né? Totalmente intencional. Ele vai fazer isso e vai lesar a empresa, né, de duas formas, uma da forma financeira, que é o dinheiro, e outra no estoque, né? E pode ter conluio. O que é o conluio? A Lilian vai passar com o Anderson, né, que é o operador de caixa, e eu não registro nada. Ou, para não dar muito na cara, não deixar de registrar nada, eu registro metade da compra, ou registro a compra com códigos que eu tenho na minha cabeça que são de valores menores. Então a Lilian leva lá 3, 4 quilos de picanha, porque ela vai fazer um churrasco no isolamento social no apartamento dela, na varanda gourmet dela, e aí eu registro como a senha, registro como colchão duro, né? Então isso acontece também. Então a nossa atenção se redobra por conta desses fatores. Tem obviamente os fatores operacionais, que é como eu tenho que repor mercadoria, eu tenho que prestar muita atenção se eu estou fazendo o PVPS corretamente, né? O primeiro que vem, o primeiro que sai. Tudo bem que o giro aumentou, mas eu tenho que prestar muita atenção nisso também, né? Isso olhando a questão operacional. Se a gente explodir isso para o âmbito estratégico, aí a gente pode ir num exemplo que com certeza vai afetar o varejista se ele não prestar atenção nos próximos meses, que é a análise da compra. O que acontece? Álcool gel, esses produtos que estão vendendo mais, eles estão na curva, né, na análise de vendas, eles tiveram pico. Sistemas que estão trabalhando isso no automático, esse pico está alimentando o que? Um histórico de venda que vai gerar um novo pedido futuro. Se ninguém se ligar nisso, né, por mais que esse pico não represente muita coisa de forma nominal, ele vai aumentar aquele pedido médio. Sim. Só que a gente está vivendo agora uma demanda que é muito pontual, muitíssimo pontual, e, né, tomara a Deus que não aconteça mais à frente por esse tipo de razão, né? E aí o que acontece? O varejista vai lá, o comprador aperta o botão, daqui 6 meses para fazer uma nova compra e compra com um histórico sujo, vamos dizer assim. O cara de perdas tem que chegar lá na área de compras e falar, pessoal, área comercial, a gente tem que prestar atenção nesse produto que tiveram um pico, a gente tem que achar um jeito de expurgar esse cara, de desconsiderar, para poder fazer uma compra olhando um histórico que é real, não um histórico que teve aí esses meses, né, de alta por conta do coronavírus, que se a gente for usar um outro exemplo, é só voltar lá na greve dos caminhoneiros. Teve o mesmo efeito, né? Para alguns produtos você teve um pico, para outros você teve um vale. Quem não olhou isso, né, no ano seguinte, que foi agora 2020, comprou errado. E o efeito de comprar errado é daqui 6, 12 ou 18 meses, que são aí os shelf lives, né, os tempos de vida médio de um produto hoje no mercado. Perfeito. Nós temos 2 perguntas. Preocupação com possíveis saques em futuro breve devido ao que está acontecendo no país e se o mercado está preparado para agir? É a pergunta do Fábio. Sim, a preocupação com certeza existe, né? E aí eu volto no ponto das empresas que olham prevenção com seriedade, prevenção de perdas e segurança com seriedade, e aquelas que não olham e tratam de uma forma situacional. Aquelas empresas que olham com seriedade, que têm isso na estrutura, que colocam os caras, né, os heads das áreas nas conversas estratégicas, que participam, eles já estão mais preparados, porque aquela unidade de negócio já tem um nível de tecnologia adequado, ela já foi mapeada, né? O trabalho de quem é de prevenção de perda, você fez o trabalho de casa, a lição de casa correta, hoje, né, ele já sabe quais são aquelas lojas onde eu tenho o maior risco, onde o meu risco é maior. Então, nessas lojas eu tenho que me preocupar mais, eu tenho que colocar um monitoramento mais fortificado, alguma ronda, alguma coisa específica, tem que tirar o estoque de lá como uma última ação, porque aí você entra em custos logísticos, etc. e tal, mas isso difere daquela empresa que é situacional.
Aquela que nunca se preocupou com segurança ou que nunca se preocupou com prevenção de perdas, ela deve estar nessa hora coçando, né, a cabeça e perguntando quando vai acontecer, porque agora é uma questão de tempo, ok? À medida que e a gente já começa a ver isso pelos indicadores econômicos, pela situação, etc. e tal. Quem assistiu hoje noticiário de hoje, de ontem, viu as filas do pessoal fazendo o saque do auxílio emergencial, pessoas que já não tinham mais mantimentos em casa, enfim. Então, por razões que são de oportunidade e de motivação pessoal, os saques podem vir a acontecer. E assim, motivados não pela índole da pessoa, mas por outros motivadores, né, que vão levá-la a fazer isso. Segundo ponto, tem aqui os mal intencionados que já sabem, né, eles já sabem melhor do que a gente, né, o público na audiência da ABSEG sabe bem disso também. Nós trabalhamos com contra-inteligência. Eles já sabem, antes da gente, quais são as lojas que eles podem saquear. Eles só estão esperando o momento certo para fazer isso, né? Então, aquele que não se... A diferença é aquele... Mas a preocupação com o saque existe e sempre deve existir. Eu acho que agora, Lilian, é uma questão de tempo, né? Se economicamente, e obviamente o econômico é um efeito da pandemia, se alastrar por mais tempo, e as condições socioeconômicas das pessoas começarem a chegar no limite, infelizmente isso vai acontecer ou pelo cidadão de bem que vai fazer isso por necessidade, ou pelo mal intencionado que, se a gente olhar, ele deve estar até esperando esse momento que o cidadão de bem vai fazer o saque para entrar no meio e fazer junto, porque aí ele se disfarça no meio da multidão e não é tão visível. São coisas, isso eu tive agora, então, ou seja, são coisas que prevenção de perdas e segurança tem que pensar, né? É uma bomba relógio, temos que nos preparar. Aquele que tem tecnologia, ele está melhor preparado do que os outros. Teve outra pergunta, não teve? Teve sim, é do Rodrigo. Anderson, esses dias me deparei Com um relato onde o próprio fiscal de prevenção de perdas estava furtando o estabelecimento. Nesse caso, qual a sua orientação para que situações como esta sejam evitadas? Isso. Rodrigo, ótima pergunta. Assim, eu tenho uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás de um profissional de auditoria e prevenção de perdas, que ele falava o seguinte: em Deus eu confio, os demais eu audito. Meu Deus. Então, assim, é óbvio que o processo de seleção de um fiscal, ou de qualquer pessoa, né, de prevenção de perdas, tem que ser, ele se enquadra numa seleção de alto risco. Né? Por que alto risco? Porque é um cara que tem acesso a informações sensíveis, tem acesso a locais sensíveis, tem acesso a produtos sensíveis, a numerário, enfim. É a mesma analogia que eu faço, que é uma prática hoje comum em empresas de transporte, até em fábricas que lidam com produtos de alto risco, que é você fazer uma seleção criteriosa de motoristas, por exemplo. Né? Você tem que entender, por diversas ferramentas que existem de psicologia, enfim, vários testes, etc. e tal, se esse cara está apto ou não para sentar numa cadeira, seja ela qual for, do menor ao maior nível dentro da estrutura. Isso pode acontecer? Pode. Já vi isso na minha carreira. Inúmeras vezes a gente teve que desligar as próprias pessoas de prevenção de perdas que estavam envolvidas em processos assim. Seja, como ele disse aqui, dormindo, né? Estava dormindo nas atividades, né? Para furtar o estabelecimento. Então isso acontece. Somos seres humanos e assim não tem como você confiar 100% nessas questões de motivação e oportunidade. O que desses dois você consegue controlar? A oportunidade. A motivação não dá. Eu não sei, eu vou te dar um exemplo de não era um fiscal de prevenção de perdas, mas era um gerente de loja uma vez,
e, enfim, fez uma fraude dentro do cofre da loja onde ele trabalhava e foram milhares de reais furtados. E a motivação dele era uma doença terminal que a mãe passava na época. Então, assim, você obviamente está errado, mas aí o cara tem uma motivação, enfim, essa motivação eu não consigo controlar. O que eu consigo controlar? A oportunidade. Como que essa pessoa dormiu lá no local, né? Foi feita ronda, existe um processo de ronda, existe um checklist, né, para as áreas mais críticas. E nas áreas mais críticas, existe um sensor que possa, né, uma tecnologia de alarme, que possa detectar essa presença dessa pessoa e gerar um relatório, seja lá o que for, né, um alarme, que caia numa central, que caia num celular de um supervisor regional, enfim, de alguém. Então, como a gente não consegue controlar o motivador, a intenção da pessoa, a gente tem que criar barreiras, né, e detectivas e barreiras impeditivas, se for o caso, né? Então, não, estamos suscetíveis, não vai ser a primeira vez que isso acontece, nem vai ser, não é a primeira e nem vai ser a última, mas a minha recomendação é blindar o máximo possível, né, esse tipo de situação, porque as pessoas, por mais que a gente faça, sei lá, traga o teste de detector de mentira na NASA, né, alguma coisa vai passar. Né? E nesse meio tempo em que a pessoa foi selecionada, pode acontecer tantas outras coisas ao longo do tempo, que muda, e a motivação dela também é alterada para algo do mal, vamos dizer assim. Com certeza, obrigada. O Gideone está falando que ele sabe que não se controla o que não se mede. Entretanto, realmente buscar indicadores para tudo que seja possível medir, algumas medições, inclusive, não Não tem conexão com a atividade. Olha, se você, Gideone, se você até puder dar algum exemplo, fica até melhor para a gente poder entender que tipos de medições você está falando. O que é importante, assim, eu sempre uso o exemplo do cockpit de um avião, né? Óbvio, o cara ali não tem todas as variáveis possíveis, mas ele tem aquelas que são importantes para ele, né? Então, o que você quer controlar? Se você tiver 25 indicadores, você não vai conseguir olhar os 25 indicadores e ter eficiência sobre os 25 indicadores. Um outro exemplo que eu dou, e isso acontecia muito no passado, às vezes até, hoje acho que até acontece bastante ainda, né, Lilian? Quando você entra numa sala de CFTV e vê um cara com, sei lá, 3 monitores com 24 câmeras em cada monitor. Ele está prestando atenção em todos esses monitores? Não. Então vai muito de encontro com o que o Gideones falou. Eu tenho que olhar aqueles indicadores que são importantes para o meu negócio. Então, se a gente está falando de prevenção de perdas, o que é um indicador importante? A perda de estoque geral, dividir essa perda de estoque geral em perda identificada e perda não identificada, certo? Dentro de cada uma dessas perdas, vou pegar um deles como exemplo, dentro da perda identificada, qual é o meu top 10? Quais são os 10 produtos que mais perdem? São esses 10 que eu tenho que olhar. Não adianta eu falar que a minha perda é de 2% e querer atacar os 2%. Via de regra, você aplica um Pareto. Poucos produtos representam a maior parte da perda. Né? Então, é esse cara que eu tenho que olhar. Ponto. Acabou. Então, assim, quando você começa a destrinchar um indicador master em 2 ou 3 subindicadores, é o suficiente. Mais do que isso, você começa a não ter foco, a não ter dispersão, né, etc. e tal. Sinistros. Eu tenho que ter um macro de sinistros e depois eu vou desdobrando. Qual que é a região do Brasil onde eu tenho mais sinistros? Vai aparecer lá São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Qual é as cidades dentro desses estados? E eu olho estes indicadores. Né? Então, a dica é essa. Se o Gideones quiser, né, contribuir com algum exemplo, mas eu espero ter atendido aí a resposta dele. Fala pra gente se você está satisfeito, Gideone. Alguns supermercados e centros logísticos aumentaram as equipes de estoquistas, de repositores,
Isso representa um risco para a prevenção de perdas? Como que a prevenção de perdas lida? Porque são pessoas que lidam diretamente com os produtos. Algum treinamento? Qual o papel da prevenção de perdas nessa hora? O que ela faz? Aumenta muito a preocupação da área, não tenha dúvida, a pergunta é excelente. Só que também, neste momento de crise, né, você também tem que atuar de uma forma inteligente. Tá? Então, assim, você consegue treinar esse cara da forma como você treinaria um colaborador regular? Não. Mas o mínimo a gente tem que fazer. O que é o mínimo? Esse cara, no mínimo, quando ele entra na empresa, ele tem que ouvir, né, que existem regras e que existe uma área que cuida quando essas regras não são, quando elas são quebradas. Né? E que quando as regras não são quebradas, existe punição. Assim, o papo tem que ser muito aberto, muito transparente. A gente no Brasil ainda tem muito cheio de dedos para falar que se você faz alguma coisa errada, você é punido. Assim como se você faz alguma coisa boa, você é reconhecido. Né? A gente tem uma dificuldade para as duas coisas, para reconhecer as pessoas e para punir as pessoas. Só que quando você não diz a regra clara no começo, aí não tem, depois não adianta mais. Então, o que tem acontecido junta essa turma toda e dá a regra do jogo. Certo? Ó, você está entrando aqui, você tem a oportunidade de continuar, mas se acontecer alguma coisa errada, tem uma área que olha isso todo dia, tem uma área que monitora isso todo dia, e se pegar, se identificar, não tem meio termo. Né? A área de segurança, a área de prevenção de perdas, ela é binária. Ou é preto, é branco, é 1, é 0, não tem outra forma de trabalhar na nossa área. Né? Então, a preocupação é grande e o que tem sido feito é isso. A nossa recomendação é não coloquem essas pessoas, né, para que a operação não coloque essas pessoas em operações sensíveis. Então, se eu estou colocando mais pessoas no meu negócio, eu tenho que cobrir as lacunas que são mais operacionais, que não tem tanta interação com o produto, ou que mexe com produtos menos sensíveis do que outros. Aí vem um desdobramento estratégico dentro da operação que tem que ser seguido. Então, vamos pegar os veteranos e colocar, né, nas posições-chave, vamos colocar os novos em operações onde eu possa ter mais controle sobre eles. Né? Não dá para eu colocar um cara novo para ser fiscal de caixa. Né? Não dá para eu colocar um cara novo para ir conferir recebimento de mercadoria. Então, ele tem que fazer outra coisa. Ele vai dar vazão no armazenamento de mercadorias, ele vai dar vazão na limpeza, ele vai dar vazão no armazenamento na área de vendas, ele vai dar vazão em deixar o caixa arrumado, mas não posições-chave. Vou colocar o cara para mexer com dinheiro. Só se ele já tinha experiência prévia, mas mesmo assim é uma exceção da exceção que nós não recomendamos. Né? A gente sabe que no dia a dia, infelizmente, pode acontecer, mas a recomendação, né, da área de prevenção de perdas não é essa. Né? Então, a gente fica realmente com mais cabelos brancos do que a gente já tem. Quadrilhas estão atuando agora, trocando código de barras para fraudar a compra de produtos. Como fazer para essa quebra? Estão trocando... Olha... Rodrigo, na verdade, isso sempre aconteceu e, na verdade, eu acho que agora fica muito mais latente, né? O código de barras, Lilian e Rodrigo, é uma coisa super fácil de você gerar. Se você entrar na internet, no Google agora, ou num aplicativo, você coloca lá, gerador de código de barras, vai aparecer 3 ou 4 aplicativos, e se você entrar no Google, vai aparecer um monte de site que faz isso. Né? Então, não é a coisa mais difícil de se fazer. O que tem que ter, como eu falei, acho que alguns minutos atrás, é atenção no caixa. O caixa é a linha final, certo? Então, se o caixa pegou um produto, escaneou, e quando aparece na tela, ou a descrição está diferente do que ele tem na mão, ou o preço está muito fora do que deveria ser, né, porque aí, óbvio que aí depende um pouco da complexidade do sistema que a loja usa, dos mais simples aos mais complexos. Se for mais simples, o cara consegue inserir até o preço no código de barra. Enfim, tem que ter muita atenção para essa pessoa. Né?
Num dia de pico, o cara passa, né, despercebido. Aí entra, por exemplo, que voltando lá na questão do Giuliani, ele colocou, que é um indicador. Isso merece um indicador. Né? Um indicador de produto, de códigos de produtos que não batem com o código de barra. Né? Uma tecnologia, já existe tecnologia hoje, Lilian, que confere o que está passando no scanner com o que está aparecendo no CFTV, porque ele faz o reconhecimento do que está no scanner, no CFTV e na tela do computador, na tela do caixa. Então, isso é investimento. Agora, não são muitas empresas que têm isso. O que vale é atenção. O que vale é o fiscal de caixa estar passando, vendo. E aí eu vou entrar num outro ponto que consegue gerar um indicador para isso também, geralmente esses códigos de base vão ser feitos em produtos que são atrativos. Logo, esses produtos, mesmo os varejistas estando nesse período de crise, de maior volumetria de pessoas dentro da loja, etc. e tal, não pode deixar de fazer o inventário rotativo dos produtos mais críticos. Se ele continuar fazendo inventário rotativo, a diferença de estoque vai aparecer. Então ele vai falar, opa, o que aconteceu com esse produto? Sei lá, chocolate soufflé. Por que estourou? Ou o próprio exemplo da carne que eu dei lá do seu churrasco que você vai fazer. Né? Por que eu estou vendendo, nunca vendi tanto a 100, ou por que eu estou tendo diferença no estoque de picanha? Então, são esses indicadores que não vão dar a resposta do tipo, foi o código de barra, mas vão acender um red flag e o cara de perdas vai começar a analisar o que foi. Foi na produção, foi no armazenamento, foi na exposição ou foi no caixa? E aí ele começa a analisar a causa-origem, né? Que é fundamental para um trabalho de prevenção de perda. Perfeito. Você falou de tecnologia, tem uma pergunta de tecnologia. Pelo jeito, tem auxiliado muito a área de prevenção de perdas. Você pode ser um dos recursos mais utilizados? Não sei o que você quer comentar nessa área. Olha, hoje o monitoramento de caixa para varejo é o que eu entendo que é o melhor investimento hoje que um varejista possa fazer. Tá? Você tem, obviamente, outras... eu vou usar um outro exemplo mais para frente. O caixa é onde a maior parte das perdas acontecem. Então, seja por subescaneamento, que é não escanear o produto, por escaneamento de um produto com código errado, enfim, tudo isso, o monitoramento de caixa, tem dois efeitos. O preventivo, que é implantei, comuniquei, as pessoas, os operadores, os colaboradores vão falar, eu tenho um controle aqui. Então, o controle psicológico, ele até funciona muito mais do que a tecnologia em si. Tá? Por quê? Porque a maior parte das fraudes acontece por oportunidade. Ela não acontece porque um cara planejou, agora hoje é segunda-feira e eu vou... Esse cara, ele representa 10, sei lá, a cada 10, ele é 1, 2. Ou seja, 80% ou 70% das perdas na frente de caixa acontece pela oportunidade. Nossa, deu certo. Olha, R$100 aqui, R$50 ali. E assim vai. Tá? Por que eu usei outros exemplos? Não se aplicam a questão agora aqui do isolamento social, porque o exemplo que eu vou dar são de lojas que estão 100% fechadas, que são as de eletroeletrônicos, mas eu super recomendo e falo muito disso, que é investir muito na guarda dos produtos como celulares, tablets e afins. Né? O varejista, tem muito varejista, tirando os grandes, que sabe que é um produto de alto risco e continua guardando ele numa salinha trancada com uma chave e um cadeado. Né? Então a gente tem desde construção de bunker, de cortina de fumaça, enfim, várias tecnologias para mitigar esse tipo de perda também. Tá? Mas a principal hoje que eu julgo, porque se a gente for falar de alarme, a gente já está meio que chovendo no molhado. Para mim isso é básico. Alarme CFTV é básico. Não vou nem falar disso. A questão é o que eu faço com essas tecnologias. Então, com um CFTV, que não precisa nem ser analógico ou digital, você pode ter um monitoramento de caixa. Né? Porque é uma tecnologia embarcada
no sistema, né? Com um alarme, você pode ter, por exemplo, um monitoramento. Eu sempre faço essa pergunta quando eu estou dando algum treinamento, alguma aula. Eu falo, gente, vocês estão aqui, quantos de vocês analisam um relatório de disparo de alarme? São poucos que levantam a mão. Alguns nem sabem que dá para gerar um relatório de disparo de alarme. E aí, eu falo o seguinte, quando você voltar para casa, você vai ter um ligeiro ataque cardíaco, um ataque do coração, porque você vai ver que tem gente entrando na sua loja às 3 da manhã e não é inventário, não é manutenção, não é nada. O que esse cara está fazendo? Então, olha, aqui é uma coisa simples de uma tecnologia que já existe que pouca gente usa. Tá? Então, o que eu digo de tecnologia existe uma falácia que instalo a tecnologia, ela faz tudo sozinha. A tecnologia não faz nada sozinha, né? Já existe, obviamente, agora a inteligência artificial, outras coisas, mas que, enfim, não se aplicam no tema, mas precisa ter. A tecnologia tem que ter um suporte de processo muito bem, né, implantado, pessoas, né, muito bem treinadas para usar e viver a tecnologia, tem que ter um indicador, porque como eu sei que isso aqui está dando resultado? Que essa tecnologia está me dando resultado? Eu tenho que olhar um relatório, eu tenho que ver um número, né? Não pode ser, eu acho que. Tem que ter uma relação de investimento e retorno, né? E por último, tem que ter alguém checando esse negócio, né? Tem que ter alguém avaliando. Então, esquece que investiu lá, colocou o alarme, colocou o CFTV, colocou o monitoramento de caixa, sozinho ele não faz nada. Eu preciso ter processo, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter números, eu preciso ter controle. Uma vez eu ouvi recentemente, acho que a presidente da SAP falando que o grande benefício de uma empresa quando coloca uma tecnologia, ela nem falou que era dela a tecnologia, foi o seguinte, quando eu coloco uma tecnologia numa empresa, eu tenho a oportunidade de rever processo. Porque a tecnologia, num processo, ela não consegue se sustentar sobre um processo ruim. Então tem que melhorar o processo para a tecnologia funcionar. Sim. Né? E muita gente acha que não, força a tecnologia que o processo tem que mudar só. Não é assim, é o inverso. Né? Ou melhor ainda, é uma sinergia entre os dois. Né? Mas de cara eu recomendaria monitoramento de caixa para varejistas. Tá? E quando a tecnologia não é feita sobre um processo consistente, ela deixa de ser usada, né? Você compra um baita de um sistema e não subutiliza aquele sistema porque não tem o processo para sustentar aquela utilização. Muito bom. Justamente. Eu vou dar um exemplo rápido. Aquelas antenas de alarme que ficam na frente da loja. Quando você implanta numa rede que não tem nada, implantei a antena de alarme, ela vai fazer a perda cair nos primeiros meses. O que vai acontecer é que depois dos 4, 5 primeiros meses, as pessoas vão falar, a antena resolve meu problema, não preciso mais atender, não preciso mais fazer uma prevenção, né, não preciso mais ficar olhando as pessoas, aí a perda faz assim, ela sobe de novo. Então a antena, por exemplo, ela não resolve 100% dos problemas, ela é detectiva e inibitória, mas ela não inibe sozinha. Né? Então é um exemplo recorrente no varejo, é achar que eu vou colocando antena de alarme, ou eu vou colocar um CFTV na área do celular, ninguém vai levar o celular embora, ninguém mais vai levar o uísque embora. É uma falácia. Temos 9 minutinhos. Vamos lá. Uma hora na live da ABSEG passa assim, ó, rapidinho. Isso é bom. É, muito legal. Você falou de cursos e eu queria te perguntar se você tem indicação de cursos, se existem cursos para os profissionais que queiram ingressar nessa área de prevenção de perdas. Existem cursos, tem algumas instituições que dão cursos não de forma regular, né? Algumas têm calendários que têm esses cursos de forma mais recorrente. Tem um EAD do curso de prevenção de perdas, que inclusive é um EAD que eu estou lecionando. Quem quiser procurar na internet, procura lá prevenção de perdas, EAD, vai aparecer esse curso. E tem uma iniciativa, né, eu também faço parte do comitê de PRAX, do IBEVAR, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, e a gente está com o MBA de prevenção de perdas já formatado, inteirinho, prontinho para acontecer.
Agora, com a pandemia, enfim, a gente teve que, né, voltar, porque ele é 100% presencial, ele não tem uma vertente online, até porque não tem como esse assunto ser online com a profundidade que a gente está tratando no MBA, mas assim que a pandemia passar, a gente vai voltar a divulgar um MBA feito pela FIA, né, que é a Fundação Instituto de Administração, em parceria com o LabFin Provar, Laboratório de Finanças do Provar. Então, é hoje a melhor opção, né, acadêmica, né, de forma reconhecida, para um profissional de prevenção de perdas, é o MBA, né, da FIA Provar. Muito legal. Quando eu vi a propaganda, eu falei, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Nossa, eu fiquei super nesse curso. Muito legal. Tá E bom. tem à distância, né? Até uma pessoa perguntou, cursos à distância. O EAD é o ensino à distância. Você lembra do site desse www.eadplus.com.br. É um portal só de cursos online. Digitar lá prevenção de perdas, vocês vão encontrar o curso. Muito legal. Se tiver dúvida, me procura no privado que eu falo também. Também, gente. Se quiser mandar e-mail para a ABSEG, a gente pode encaminhar também. É abseg@abseg.org.br. Melhor ainda. Ozawa, muito obrigada. A gente tem assunto para falar mais umas 3 horas, né? Se o e olha, emendava. Eu achava. Vou fazer a parte 2. Outra live em seguida, você falou que não, eu já queria ficar aqui 2 horas conversando. Mas vamos encerrar antes que o Instagram nos derrube, porque com o Dr. Felipe, nós somos derrubados. E aí fica nem se despedir. Então, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. O papo foi excelente. Precisa fazer mais, não sei, essa é a minha impressão. Precisa conversar mais, precisa falar mais sobre esses conceitos, sobre o que a gente tem, porque a área de prevenção e de segurança trabalha muito, né? E a gente fala pouco do nosso trabalho, não é assim? Você tem essa impressão? Justamente. Desculpa. Não, tem que ter uma visibilidade, eu acho que essa é uma grande oportunidade. A ABSEG, tive a honra também de ser convidado a ser diretor do Comitê de Prevenção de Perdas da ABSEG. Então, tem muita coisa que a gente tem para fazer juntos, né, em parceria e divulgando cada vez mais. Então, com certeza, a gente tem que dar voz, né, às nossas áreas, porque são elas que, no fim das contas, vão segurar o resultado do negócio. Né? Enquanto todo mundo está pensando em vender, ninguém está pensando em proteger a última linha. Né? Se eu puder terminar, se tiver 10 segundinhos, conta rápida, gente. Conta rápida. Lucro é igual a receita menos despesa menos perda. Não adianta aumentar a receita sem olhar despesa e sem olhar perda. Despesa até que as pessoas olham, mas não olha a perda. Né? Então, eu tenho um indicador que está fazendo assim, outro que pode estar estável, e no fim das contas, as perdas estão assim. E a questão é, receita eu reconheço na hora, perda eu reconheço lá na frente. Elas são atemporais. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque o que importa para qualquer negócio é lucro, não é só aumentar a venda. Né? Perfeito, olha, parabéns. Foi demais, foi demais. Vamos ver se a gente repete mais para frente. Porque Vamos sim. Muita coisa para falar ainda. Tá ok. Muitíssimo obrigada. Vocês são demais também. A todo o pessoal que nos segue, muito obrigada. Vamos fazer outras lives. Fiquem, nos acompanhem nas redes e a gente vai divulgando os próximos temas, tá bom? Osá, muito obrigada. Seu conhecimento é demais, a gente ficaria aqui horas, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.